Olá a todos, vamos continuar nosso estudo de cálculo vetorial. Hoje falaremos sobre teorema de Green. E o objetivo de hoje é introduzir o teorema de Green, que fornece a relação entre uma integral da linha ao redor de uma curva fechada, simples, vamos dizer C, e uma integral dupla sobre a região do plano, denotado por D, delimitada pela esta curva, ou seja, o D está aqui. E se você olha aqui na figura, então D seria essa região plana, e C é essa curva que realmente é fronteira de C, ou seja, D é limitado pela C. Então, a gente quer ideia, teorema de Green relaciona integral de linha sobre esta curva C, e essa curva é fechada e simples, e uma integral dupla sobre esta região D. Então, é isso. Então, para poder introduzir o teorema de Green, a gente precisa saber chamado uma orientação positiva de uma curva. Ok? Então, vamos introduzir o que é orientação positiva. Orientação positiva de uma curva fechada, simples, se refere ao sentido anti-horário de C, ou seja, percorrendo uma só vez. Então, isso significa que, assim, se C é dada pela função vetorial, ou seja, forma paramétrica, RT, onde esse parâmetro T fica entre A e B, então a região D está sempre no lado esquerdo quando RT percorre a C. Ou seja, quando T começa de A e termina em B, então essa curva, ou seja, essa reta, sempre percorre tal maneira que esse domínio D fica sempre na esquerda. Por exemplo, olha aqui nesta figura primeira. Aqui, se você começar daqui, se você anda aqui, vamos dizer que sua cabeça aqui está acima deste e você está andando frente. Então, este seu domínio aqui dentro está sempre no lado esquerdo, no seu lado esquerdo de C. Então, se você anda aqui, sempre está no lado esquerdo de C. Agora, se você olhar aqui na segunda figura, se você anda e curva nesta direção, então você está sempre, o seu domínio D está sempre no seu lado direito essa curva C. Ok? Então, este é chamado orientação negativa, este é chamado orientação positiva. Lembra, a orientação sentido começava quando T percorria de A até B. Então isto era sentido. Então, quando anda neste sentido, então, aqui na positiva, a região fica sempre no lado esquerdo. Na sentido negativa, a região sempre fica no lado direito. Tá bem? Então, essas são orientação positiva e orientação negativa. Então, vamos introduzir o teorema de Green, uma vez que sabemos orientação. Então, o teorema de Green, como falei antes, ele relaciona integral de linha na curva C e integral dupla sobre a região delimitada pela esta curva C. Então, formalmente, seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e seja D a região delimitada por C. Então, como se fosse aqui, neste caso. Ou aqui, neste caso. Este caso não. Se fosse isto, se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D, então, integral de linha desse P dx mais Q dy seria integral dupla sobre D, dq, derivada parcial da segundo componente correspondente de x, menos derivada parcial do primeiro componente correspondente de y e dA. Então, isso é o lado esquerdo é integral de linha, lado direito é integral dupla. Então, para lembrar, aqui a derivada parcial corresponde a x de segundo componente, corresponde a y é primeiro componente. Ok? Então, isso é o teorema de Green. Daqui a pouco vou demonstrar, mas antes de ir na demonstração, vamos saber algumas outras notações alternativas. Então, notação alternativa para indicar que a integral de linha é calculada usando a orientação positiva da curva fechada, e a gente escreve um círculozinho na integral. Então, esse é P de x ou Q de y.
Ou você coloca círculozinho dando orientação anti-horário. Isso significa orientação positiva. Então, se não tem nada dessa indicação, a gente sempre presume que este cara é orientação positiva. Aqui, na segunda, é orientação positiva explicitamente. Se for negativa, você tem que dar essa seta na direção oposta. Ok? É isso. Então, agora, se lembra aqui, se você, nesta figura ou esta figura, qualquer nestes dois, aqui ou aqui, esse D e C, qual é a relação de D e C? D é uma região delimitada por C, por sua vez, C é fronteira de D. Portanto, por no outro lado, pode escrever que integral dupla deste dq dx menos dp dy sobre essa região D pode ser escrito como integral de linha sobre fronteira desse domínio IP dx pdy. Ok? Ou seja, esse C é nada mais que fronteira de D. Então, às vezes a gente escreve neste formato, é mais a mesma coisa. Então, em vez de calcular integral a todo o domínio, você calcular só na fronteira. E aqui, se você olha aqui, se você calcular integral de linha na fronteira, você calcula no domínio. Então, você pode usar o que for fácil. Então, usa para calcular integral de linha, use a integral dupla, ou para calcular integral dupla, use a integral de linha. Então, esses são dois tipos de coisas que você pode usar. Eu vou falar daqui a pouco de novo, mas isso é para recordar aqui. Não é recordar, para registrar aqui. Muito bem. Então, vamos fazer demonstração desse teorema de Green. Então, mostraremos que esse integral de linha sobre C de P dx igual menos integral dupla sobre D de dP dy e Q de y é integral dupla sobre D de dQ dA. Então, provaremos essa equação 2 e a equação 3. Agora, se você soma 2 e 3, é nada mais que justamente é 1. Ok? P dx, Q de y, seria dQ dx menos dP dy. Então, se somar 2 e 3, justamente ficaria 1. Então, a ideia é provar esse 2 e 3 e somar e demonstrar o teorema. Então, nossa programação aqui hoje, agora, é demonstrar esse 2 e 3. Então, para isso, consideramos, primeiro, esse D é esse D que a gente está considerando, este ou este, este é uma região simples do tipo 1. Ou seja, D vamos escrever nesta forma, cis entre A e B, e y entre duas funções contínuas de cis, G1 de cis até G2 de cis, onde G1 e G2 são contínuas. Ou seja, esse D é uma região simples de tipo 1, como a gente introduziu na integral dupla. Ok, agora se usamos teorema fundamental de cálculo, o que acontece? E agora, aqui, a gente quer provar esse cara. Então, vamos ver esse dP dy dA. Este pode ser escrito isso nesta região simples de tipo 1, seria que A até B, e y varia de G1x até G2x. Então, dP dy dx. Então, primeiro seria dy dx, porque a região é tipo 1. Ok, se agora esquece por enquanto com respeito de cis deixa fora. Então você só integrar aqui dentro. Então se você olhar aqui, então seria que como se fosse usando teorema fundamental de cálculo com respeito de y, uma variável. Significa que esse p avaliado no ponto cima menos p avaliado no ponto limite inferior. Ou seja, P depende de duas variáveis. Cis, não estamos fazendo nada. P, cis, como está, avaliado no ponto de limite superior, menos P, cis, como está, avaliado no ponto inferior, e D, cis, deixamos aqui como está. Ok? Então, só fazendo esse integral de dentro. Então, chegou essa equação 4. Ou seja, por um lado, podemos escrever essa derivada, integral dupla de dP dy, como esta expressão, equação 4. Tá bom? Integral A até B, P, cis Z2cis, menos P, cis Z1cis e Dcis. Tá bom? Isso. Então, um lado tem este. Por outro lado, a fronteira de C, então eu estou fazendo esta região, estamos considerando, eu vou copiar aqui de novo, pode ser escrito como união dos caminhos. Caminhos seria que uma função contínua. Então, aqui são união de caminhos contínuos, ou seja, aqui
C era tudo, então vamos fazer união de C1, C2, C3 e C4. Muito bem. Então, integral de linha, agora podemos calcular cada um deles e depois somar. A integral de linha seria sobre C. Então, C é união de destes. Então, vamos fazer primeiro, então vamos ver esse integral para calcular aqui. Primeiro calculamos sobre C1, depois sobre C2, depois sobre C3, depois sobre C4 e somaremos. Okay? Então, primeiro preciso fazer parametrização. Qual é a parametrização de C1? C1 tem equação y igual a Z1 de cis. Então, considere cis igual a T. Lembra, primeira aula que falei sobre quando introduzimos esse integral de linha. Lembra, parametrização sempre para aqui é um coração, ou seja, início, parte inicial é sempre parametrização. Então, cis igual a T, y igual a Z1 de T, T varia de A até B, vamos supor. Tá bom? É isso. Então, logo, esse integral de linha de P cis y dc seria que domínio de parâmetro, P, cis igual a T, y igual a função de Z1 de T, então dc seria que cis linha de T dt. Muito bem. Então seria que A até B, integral de P, T, cis linha seria que? Cis linha é T', certo? Cislinha é T'. T' igual a 1. Então, Z1 de T a dt. Então, seria esse cara. Agora, vamos fazer parametrização. Isso seria integral dupla, integral de linha sobre C1. Tá bom? Então, cislinha é 1. Portanto, aqui ficou este. Okay. Agora, vamos fazer C3. Para C3, lembra o que tem C3? C3 está andando nesta direção para esta direção. Ou seja, quando o parâmetro começa de A, então está aqui. Quando no B, começa, ou seja, quando A vai ser aqui, porque está andando nesta direção. A está aqui, B está aqui. Então, o sentido está negativo. Ok? Portanto, parametrização de C3 que a gente vai fazer. Ok? Então, menos C3, porque está na direção, nesta direção. Então, quando cis igual a T, y igual agora vai ser tudo de T. Então, quando T varia de A até B. Natural seria que começar de B era aqui, porque B começou aqui, então A seria aqui, mas não. Então, parametrização tem que ser que começar de A, então, por isso que está negativo. Tá bom? A até B. Portanto, integral sobre C3 desse cara seria que menos, lembra, isso é integral de linha com respeito de x e y, eles dependem de sentido também. Portanto, quando muda sentido, ele muda o sinal. Portanto, integral tripla de C, integral de linha C3 seria que menos de integral de linha, menos C3. Mas menos C3 é parametrização, esse cara, então, T e Z2 de T. Então, ficou igualzinho. Mas a única coisa é que aqui tem menos A até B, então, em vez de Z1, aqui tem Z2. Então, tudo bem. Então, ficou integral sobre C1, ficou esse cara. Integral linha sobre C3, ficou esse cara. Sabemos. Agora, qual seria no C2 e C3? Lembra, aqui tem uma coisa interessante. No C2, aqui, x é sempre constante, igual a B. Y que varia. E aqui no C4, x é sempre constante, igual a, mas só y varia. Então, quando x é constante, então, acima de C2 e C4, então, como sendo x constante, dx é zero. Portanto, integral de linha sobre C2 e integral de linha de P sobre C4 é zero, porque dx, neste caso, ou neste caso, é zero. Muito bem. Então, agora, portanto, integral sobre todo C é que, então? Então, integral de dupla, integral de linha sobre C seria que integral sobre C1, C2, C3 e C4. Soma todos. Mas sabemos que soma desses, esse cara é zero, esse cara é zero. Então, esse P de x, a gente calculou aqui, sobre C1 seria que A até B, P, T, Z1T. Então, aqui em C3 seria menos esse cara. Então, tudo bem. Então, C1 seria esse Z1 de T, C2 seria Z2 de T. Mas esse T é um variável, variável de integração. Portanto, podemos escrever, reemplaçar esse Z por x, T por x também. Não tem nenhum problema. Só variável de integração. Então, vamos tomar menos na evidência. Então, porque isso seria Z2 de x. Eu estou mudando de T para x,
e tomando essa na evidência, menos. Então, seria esse cara seria mais, esse cara seria menos que este. E agora, se você usa, agora olha aqui, e por que eu fiz isso? Justamente para poder usar 4. Olha aqui, Z2 de cis, Z1 de cis. Então, era integral A até B esse cara. Então, e justamente esse cara é que é integral dupla sobre D. Então, agora, se usamos esse 4, para cá, justamente isso, menos esse cara. Então, isto é nada mais que, então, provamos que integral dupla de C, não, integral de linha de P sobre C é menos de integral dupla sobre D de dP de y dA. Isso é justamente 2 que queríamos provar. Bom, assim que provamos primeiro. Agora, para provar 3, o que fazemos? Então, para provar 3, a gente considera D como real simples de tipo 2, ou seja, y entre constantes, C até D, e cis viraria entre duas funções contínuas que dependem de y. Então, se nesta maneira, se faz o mesmo tipo de raciocínio que fizemos na primeira vez, então você pode provar esse 3. Então, eu deixo isso como trabalho para vocês, para amadurecer. Tá bom? Então, assim, juntando esse 2 e 3, já demonstrou o teorema de Green. Muito bem. Então, temos isso. Ok? Então, já terminamos. Então, exemplo, vamos ver. Então, qual é o resumo do teorema de Green? O resumo do teorema de Green é que integral de linha sobre um caminho simples fechado orientado positivamente pode ser escrito como integral dupla sobre a região delimitada por essa curva de dq de cis menos dp de y. Isso é o teorema de Green. Então, agora, vamos usar esse teorema de Green para avaliar integral de linha de cis y de cis mais cis quadrado y cubo de y, onde C é formado por lados do triângulos com 0, 0, 1, 0, 1, 3. A gente considera sempre no sentido positivo. Então, seria que 0, 0, 1, 0, até 1, 3 e depois 0, 0. Então, isto é C. C é formado por esses três lados do triângulo, cujos vértices são estes. Tá bom? Então, aqui, o que temos? P igual, primeiro, cis y, Q igual cis quadrado y cubo. Então, qual é a região D limitada por C? D limitada por C é esse D. Então, esse a gente sempre considera positivo. Quando anda aqui, esse D ficará no lado esquerdo. Então, esse D pode ser escrito cis y, onde cis varia de 0 até 1, essa é a região de tipo 1, y varia de 0, aqui baixo, cima até 3 de cis. Esse 3cis pareceu como? Isso é 3cis, é nada mais que uma reta que liga 0, 0 até 1, 3. Então, seria que y menos y0 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, seria 3 menos 0 sobre 1 menos 0, seria justamente 3, e x menos x0, então x0 é 1, 0, então x, então y igual a 3x é essa reta. Então, tudo bem. Então, agora, esse integral de linha seria que pode escrever como integral dupla de dq de x dp de y, isso é o teorema de Green. Então, mas esse d é justamente este. Então, 0 até 1, 0 até 3x. Então, 2, então dq de x. Quanto é dq de x? Esse cara, com respeito de x, seria 2xy cubo. E dp de y seria justamente x. É isso. Então, agora, isso é integral dupla. Vocês são craques para fazer isso. Já antes de prova 2 e na prova 2, vocês fizeram isso. Então, eu deixo para vocês. Primeiro, integra com respeito de y. Depois, integra com respeito de x. Isso é um trabalho, mas recomendo que faça. Seria 23 sobre 4. Bom, é isso. Agora vamos ver mais um exemplo. Calcule a integral de linha desta função. Integral de linha de 3y mais exponencial seno de x de x mais 7x raiz quadrada de y quarto mais 1 de y. Onde c, aqui deveria ter escrito C integral de linha. Esqueci de colocar. É um círculo x quadrado mais y quadrado igual a 9. No PDF vou fazer. Então, exemplo 2, tem que colocar C. Integral, esse cara tem que colocar C. Mas uma anotação. E aqui também tem que colocar C. Mas, se não, mesmo não colocando, a gente entende, como eu falei,
ah, aqui. Então, mesmo não colocando, a gente sempre considera que isso é integral de linha sobre curva Fessal. Então, neste caso, uma curva é um círculo. Então, então, temos P igual a este cara e Q igual a este cara. Temos. E agora a região delimitada é que esse cara, como é círculo, é uma região delimitada pelo círculo, então é fácil representar em termos de coordenadas polares. Tá bom? Então, seria aqui. Então, você seria justamente esse r θ, r ficaria entre 0 e 3, porque raio é 3, e θ ficaria 0 até 2π, porque ele está um círculo inteiro, por isso que até 2π. Se fosse meia superior, seria até 0 até π. Se fosse só um quarto, seria 0 até π sobre 2. Então, tem que ter cuidado. Então, logo, pelo teorema de Green, então, esse integral de linha seria que a integral dupla dq dx e menos dp dy. Qual é dq dx? dq dx ficou 7. Então, qual é p dy? Ficou justamente 3. Olha, parece tão difícil aqui essas expressões, mas quando usa este, ficou tão fácil, simples. Então, r dθ. Então, aqui não tem nada, x, y. Então, esse dA ficou esse cara. Então, eu mudei esse D para essas coordenadas polares. Então, a partir daí, é integral dupla que vocês sabem fazer. Então, eu recomendo que vocês façam detalhes. Então, isso no final daria 36π. Okay? Então, o que foi dito? Então, esses dois exemplos usamos em teorema de Green para calcular integral de linha, que é mais difícil aqui expressões, que mudou muito mais simples na integral dupla. Então, exatamente eu estou falando aqui. Então, nos exemplos anteriores, vimos que integral dupla era mais fácil de calcular que a integral de linha. Mas, às vezes, é mais simples calcular a integral de linha e, nesses casos, usaremos teorema de Green na ordem inversa. Ou seja, em vez de usar essa parte igual a esta, a gente vai usar essa parte igual a esta. Ok? Então, isso também acontece, ordem inversa. Ou seja, calcular a integral de dupla usando integral de linha. Então, por exemplo, como parece esta situação? Por exemplo, se sabemos P de xy igual Q de xy igual 0 sobre uma curva C, então o teorema de Green fornece integral dupla sobre D de dq dx menos dp dy dA igual integral sobre C, que é fronteira de esse C, D, P dx mais Q dy igual 0. Por quê? Sobre C, P e Q são zeros, portanto, esse cara é zero. Então, não importa aqui qual é o valor de P e Q dentro de C, ou seja, dentro de domínio. Dentro de domínio pode ser diferente de zero, diferente de igual, diferente, pode ser qualquer valor. Não interessa. Se estão na fronteira igual a zero, satisfazendo condições de teorema de Green, se não, essas funções na fronteira é zero, não interessa qual é o valor no interior. Então, o integral dupla será sempre igual a zero. Tá bom? Então, isso é uma vantagem. Sabendo somente função, o comportamento de função, o valor da função na fronteira, a gente pode saber integral dupla da função na toda a região delimitada pela daquela fronteira. Tá bom? Então, usando esse raciocínio, a gente pode usar tem uma aplicação muito importante. Então, essa aplicação importante de uma direção inversa de teorema de Green está no cálculo de áreas. E, por exemplo, se você tem uma circunferência muito estranha, por exemplo, aqui mesmo, como calcular a área de este cara? Como calcular a área de este cara? Então, esse domínio, se você tem que usar de cálculo 2, lembra? No integral dupla, então tem que fazer muito estranho, tem que cortar vários lugares, uma funções, etc. Mas usando a integral de linha fica muito mais fácil. Então, isso que a gente quer ver agora. Então, isso é o teorema de Green, pode ser usado para calcular integral para calcular áreas de certa região. Então, para isso, o que acontece? Se escolhemos P e Q tal que derivada parcial com respeito de x de Q menos derivada parcial da P com respeito de y igual 1, então o que acontece? Esse cara
igual esse cara, pelo teorema de Green. Então, integral de linha sobre C de P dx mais Q de Y seria dq dx menos dp de Y. E agora, se escolhemos que esse cara é igual a 1, seria que a integral dupla D e A. Então, esse integral dá justamente que área de D. Então, esse D é uma região delimitada por C. Então, isso significa que integral de linha, esse C, P dx de Q de Y, quando P e Q satisfazem esta relação da área daquela região delimitada por C. Então, para isso, por exemplo, para esta quantidade a ocorrer, de que dx menos dp de y igual a 1, tem várias possibilidades. Por exemplo, vamos dizer que p de x y igual a 0, q de x y igual a x. Então, esse cara seria que 1 e esse cara seria 0, porque p é igual a 0, então esse cara é 0, então dq dx aqui é x, então seria 1, então 1 menos 0 é igual a 1. Então, se p é isto, q é isto, também satisfaz para calcular a integral, a área. Agora, o outro lado, se p é menos y, q é 0, quando q é 0, esse cara é 0. Quando p é menos y, então esse cara seria menos y menos, seria, não. Quando p de xy menos 1, dp, quando p de xy é igual a menos y, então dp de y seria menos 1. Então, aqui tem menos, então menos 1 igual a 1. Então, isso também satisfaz. Então, outro par seria aqui de meio. E o outro par seria p de xy igual a menos 1 meio y, q de xy igual a 1 meio de x. Então, derivada desse cara com resistência seria 1 meio, derivada desse cara seria menos 1 meio, mas aqui tem menos, então seria 1 meio, menos 1 meio, seria 1 meio, mais 1 meio, seria 1. Então, tem essas três combinações verticais. Esse também dá, esse cara é igual a 1, esse também e esse também. Portanto, a área de um domínio cuja fronteira é C. Uma fronteira seria uma curva fechada, simples, seria que x de y. Então, quando P é 0, QY, esse cara é x. Então, seria que esse cara morreu, aqui seria x de y. E o outro seria que esse cara é menos y, esse cara é 0. Então, esse cara é 0, esse cara é menos y. Então, menos y de x. E agora, neste caso, Q é igual a 1 meio de x, esse cara é menos 1 meio de y. Então, aqui colocar 1 meio de... menos 1 meio de... Não, esse P ficou o quê? Exatamente, menos 1 meio de y. Então, ficou menos 1 meio, esse 1 menos 1 meio saiu fora. Então, aqui ficou o quê? Menos y de x, aqui ficou mais x de y. Portanto, se ordem muda de ordem, ficaria x, para escrever no bonitinho, x de y menos y de x. Então, essa equação x6 dá área de uma região delimitada pela curva. Então, você pode usar qualquer fórmula, qualquer um deles, três, para calcular a área de uma região delimitada pela curva simples fechada assim. Ok? Então, neste caso, você escolhe qual é mais conveniente para calcular, dependendo da estrutura, ou seja, a equação de essa curva C. Tá bom? É isso. Então, a gente vai usar essa fórmula para calcular. Então, vamos fazer um exemplo. Determine a área delimitada pela elipse esse cara. Sabemos qual é a área delimitada pela elipse, mas vamos usar essa fórmula para fazer realmente isso acontecer. Então, parametrização de elipse é que esse cara é x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Parametrização dessa elipse é que x igual a cosseno de t e y igual a b seno de t, t varia de 0 até 2π. Então, logo podemos usar uma fórmula, como tem simetria, acho que melhor usar essa fórmula, onde envolve todo x e y. Então, podemos usar esta fórmula. 1 meio x de y menos y de x. 1 meio x de y menos y de x. Agora, usamos essa parametrização. Quando parametrização, então aqui ficaria que esse cara ficou 0 até 2π.
Então, aqui faltou um meio, desculpa. Então, exemplo 3, solução, faltou um meio. Então, isso é um meio, esse cara, então um meio ficou aqui, integral até 0,2π, aqui tem que ser um meio, eu vou corrigir no slide, mas agora já falei, esse um meio faltou, então aqui introduzir um meio. Então, x igual a cosseno de t, e dy seria o quê? dy seria o quê? Y' dt, então seria b cosseno de t dt. E aqui seria o quê? Agora, y seria b seno de t, e d cis seria o quê? Cis' de t dt. Cis' seria o quê aqui? Menos a seno de t dt. Exatamente isso. Então, aqui era 1/6, então aqui saiu 1/6. Então, A vezes B, ambos têm esse fator, então vai na evidência fora 1/6 de AB. Aqui tem 1/6. De 0 até 2π, então fica o cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. Esse cara é 1, então esse integral é integral 0 até 2π dt, então é justamente 2π. Então, 1/2 AB e 2π, então cancelou 2, ficou π AB. Isso era que a gente sabia, área de um elipse desde geometria analítica. Portanto, a gente pode usar essas fórmulas para determinar área delimitada pela uma curva simples fechada positivamente orientada. A gente usou aqui positivamente orientada porque consideramos até 0 até 2π, y igual menos bc. Se fosse aqui colocava o menos, então dava na direção oposta, então não dava certo aqui. Aqui o sinal mudaria, certo? É isso. Tá bom? Então, isso é exemplo da área. Então, como que é usado isto? Só para você ter ideia, se você quiserem, pode verificar no livro, textos, agora na internet, YouTube, todo lado você vai encontrar, mas eu peguei do livro texto mesmo. Então, essa fórmula 6 que usamos aqui para calcular a área, às vezes pode calcular só primeiro, às vezes só segundo. Agora usamos terceiro porque lá tinha simetria. Então, essa fórmula 6 pode ser usada para explicar como planímetros trabalham. Um planímetro é um instrumento mecânico usado para medir a área de uma região traçando a curva de limite. Então, isso é planímetro polar de Kuffel e Edge. Então, esses dispositivos são úteis em todas as ciências, em biologia para medir a área de folha ou asas, na medicina para medir o tamanho de secção transversal de órgãos ou tumores, em silvicultura para estimar o tamanho de regiões florestais a partir de fotografias. Então, você pode usar esses planímetros para determinar a área. Então, essa figura aqui, mostra o funcionamento de um planímetro polar. Ok? Então, isso tem um uso factual, ou uso muito prático sobre estas fórmulas que apareceram usando o teorema de Green. E agora, o que fizemos, lembra, aqui na demonstração do teorema de Green, a gente considerou área simples de região de tipo 1, e simples, e ele pode ser escrito na região de tipo 1 ou tipo 2. Então, a gente fez. Então, agora a questão é que será que podemos fazer que não são simples? Porque tem regiões não simples também, já falamos na aula passada. Então, isso que é a ideia. Então, aqui veremos a seguir que podemos estender o teorema de Green para o caso em que D é união finita de regiões simples. Então, para ter ideia, vamos considerar uma região D que é união de D1 e D2, como está aqui. Então, onde D1 e D2 são simples. Seja C igual C1 união C2, que é fronteira de D. D é união de C2, então C é fronteira de D, que é união de C1 e C2. Então, olha, tem orientação positiva quando junta. Então, a fronteira de D1 é C1 união C3. Ok? C1, você andou aqui, andou cima, aqui, então sempre, quando você anda acima dessa curva, então D1 está na esquerda. Exatamente.
Então, agora, qual é de D2? D2 seria anda de C2, tá nesta direção, aqui vai no menos C3, porque C3 era nesta direção, então, nesta direção a mesma curva, mas seria menos C3, isso. Porque você tem que andar nesta direção para manter a mesma orientação positiva, porque andando assim, esse D2 ficará dentro de, não, lado esquerdo. Então, agora, aplicando o teorema de Green em D1 e D2 separadamente, então, integral de linha de C1 união C2 de P de x que de y seria integral dupla de D1, que é limitado por esses C1 e C3, e essa parte, de que de x menos dp de y, integral dupla. E agora, integral de linha de C2 união menos C3, porque está mantendo a mesma orientação. Seria esse cara, mas sobre integral D2. Integral dupla D2. Muito bem. Agora, você olha aqui tem que ter uma observação importante. Uma observação importante é a seguinte. Agora, se você soma essas duas integrais, então você está fazendo o quê? Integral de linha sobre isto, mais integral de linha sobre isto e sobre isto. Agora, integral de linha sobre C3 e menos C3, com respeito de si, são mesmo reta, mas no sentido oposto. Mesma curva, mas sentido oposto. Então, essas integrais somam, se morrem, elas se cancelam. Então, se soma essas duas integrais, então esse C3 e menos C3, correspondente valor em C3 e menos C3 se anulam. Então, seria só união C1 união C2. E aqui seria D1 união D2. Então, somando, justamente este. D1 união D2 é nada mais que D. A gente já tinha dito isso. Ok, então, como C é C1 união C2, então isto é integral de linha de uma região que é união de duas regiões. Ok? Isso é o teorema de Green para este tipo de regiões. Agora, este pode ser estendido para onde tem várias subdivisões. Aqui, 1, 2, 3, 4 regiões, união de 4. Também pode fazer na mesma, porque faça aqui, usa teorema de Green. Aqui, você usa teorema de Green. E aqui também, quando soma, parte deste, uma vez uma direção, outra vez outra direção, cancela. Aqui também uma vez esta direção, outra vez esta direção, cancela. Aqui também cancela. Então, o que sobra é só de fronteira. Então, assim, podemos usar o mesmo argumento que usamos aqui, neste caso, quando tinha 2, pode fazer em qualquer número finito. Qual é infinito não dá, mas até número finito dá para fazer. Tá bom? É isso. Agora, será que podemos fazer regiões com furos que não são simplesmente conexos? Lembra, a aula passada a gente introduziu regiões simplesmente conexos? Então, agora vamos considerar uma região que não é simplesmente conexo. Ok? Então, considere a região com furo, como na figura. E note que a fronteira C da região D é constituída por duas curvas fechadas simples, C1 e C2, isto é, C igual C1 união C2, neste caso. A fronteira de D é isto, como é furo, então a fronteira está na fronteira exterior e outra é fronteira interior. Então, fronteira exata é união desses dois. Agora, como precisamos de orientação positiva, consideramos que C1 orientação positiva. Quando anda acima de C1, você tem que ficar esse D no lado esquerdo. Então, aqui, orientação anti-horária de C1 é orientação positiva. Ora, se você anda na orientação aqui anti-horário, então aqui, na verdade, D está fora, então fica no lado direito. Então, a orientação positiva de C2 é horário, porque quando você anda no sentido horário, então D fica na sua esquerda. Portanto, sentido anti-horário é positivo para a curva do exterior e sentido horário é positivo para a curva do interior. Isso tem que ter muito cuidado, porque com respeito de D, C1 é positivo quando anda no anti-horário, C2 é positivo quando anda no C1 é positivo quando anda no anti-horário, C1 é positivo quando anda no anti-horário, C2 é positivo quando anda no sentido horário. Tá bom? Porque quando anda acima de curva, seu domínio tem que ficar na esquerda. Tá bom? E isso é muito importante. Então, agora, qual é a ideia para este tipo, como aplicar a integral teorema de Green, mas neste contexto? Para neste contexto, a ideia é dividir D, essa região D, em duas regiões de linha e das duas linhas.
pela introdução das retas, como na figura aqui, e aplicar o teorema de Green para cada uma das regiões simples de linha e de duas linhas. O que faremos? Introduzimos aqui uma reta e outra, uma reta aqui. Então, o que cara? Então, se cortarmos, então, de linha seria que orientação seria esse cara vai aqui, vai aqui, vai aqui e assim. Isso seria uma região simples. Não tem furo mais para de linha. Agora, de duas linhas, você começa de aqui, vamos dizer, vai aqui. Então, quando você anda, você de linha sempre está na esquerda. Você anda aqui, você não vai em cima, você vai aqui. Então, sempre está na esquerda. Então, agora, de linha e de duas linhas são regiões simples. Então, podemos usar a teorema de Green para de linha e de duas linhas. Então, seria que, na verdade, aplicando o teorema de Green em de linha e duas linhas, seria que integral dupla de D de esse cara seria que integral dupla de D linha mais D duas linhas. Opa. D linha mais D duas linhas. Porque isso seria soma desses dois. Mas para D linha e duas linhas a gente pode calcular. Então, isso seria que justamente fronteira de D linha esse cara. E fronteira de D duas linhas desse cara. Porque integral de linha na fronteira de D duas linhas, integral de linha na fronteira de D linha. Esse cara, usando o teorema de Green, separadamente. Mas já sabemos que quando fazemos fronteira e soma integral, então fronteira aqui, quando soma fronteira de D duas linhas, essa parte, e fronteira como D linha, essa parte, isso anula. E aqui também anula. Uma vez com fronteira de D duas linhas, outra vez com fronteira de D linha. Integral aqui anula. Quando você soma de fronteira de todo, essa parte morre. Então ficaria só integral na fronteira exterior e integral soma de fronteira interior. Então, justamente, quando você faz isto, seria C1 mais C2, porque essas fronteiras comuns, o valor da integral na fronteira comum, se equilibram, ou eliminam, ou cancelam, ok? Então, justamente seria isso. Então, se pode ter mais furos, então você faz do mesmo jeito. Se tem 2, 3 furos, também funciona. Tem que cortar tal forma que o resultante fica o simples. E aplica separado, soma. Porque o parte comum sempre vai cancelar. Bom? Então, pode usar tranquilamente o teorema de Green na versão estendida em regiões com furos. Bom? Então, vamos usar aqui, vamos calcular a integral de linha, onde C é o limite da região semi-anular D, contida no semiplano superior entre os círculos x quadrado mais y quadrado igual 1 e x quadrado mais y quadrado igual 4. Ou seja, sua região é este. Ok? Sua região é este. Então, a sua D é esse cara. Então, D, como está nessa região polar, posso escrever θ entre 0 e π. Lembra? Prova 2. Muitos de vocês erraram. Aqui é 0π. Então, essa mesma figura está lá. Não sei se o raio era igual, mas a figura é parecida. Então, θ vai de 0 até π. Então, raio vai de 1 até 2. É isso. Então, temos P igual a esse cara, y quadrado, aqui, Q igual a 3xy. Então, pelo teorema de Green. Então, esse cara seria que TP dx, esse cara, e esse cara. Então, agora, você usa teorema polar. Esse 3y, coordenada polar, desculpa, 3y menos 2y seria y. Então, seria que 0 até π, 1 até 2, R de seno de θ, porque y igual a R seno de θ, então dA seria R de R de θ. Então, você calcula nesta forma. Ok? Então, aqui calculamos esse integral nesta forma. Bom? Muito bem. E agora, se fosse integral de linha, se fosse aqui esse círculo inteiro, então você pode fazer de novo e faz nesta parte, depois nesta parte fora, usando o teorema de Green. Então, vamos fazer outro exemplo. Seja f igual a esse cara, menos y sobre x quadrado mais y quadrado i, mais x sobre x quadrado mais y quadrado j, mostre que integral de linha f dr, aquele campo vetorial, igual a 2π para todo o caminho fechado simples,
que circunde a origem, ou seja, qualquer caminho que seja, que está contendo, ou que rodeia a origem, mas tem que ser simples, e integral de linha é sempre 2π. Qualquer caminho, pode ser grande caminho, você percorre muito grande, muito pequeno, não interessa, sempre é 2π. Isso para esse campo vetorial. Então, vamos fazer como calcular. E sabemos que para qualquer, então não sabemos qual é o formato desse C. Mas podemos reduzir no caso mais simples. Olha aqui. Como C é um caminho fechado arbitrário, contendo a origem em seu interior, é difícil calcular a integral dada diretamente, porque não sabemos qual é. Então, pode ser qualquer um C. Então, como parametrizar sem saber o que é C? A única coisa que sabemos é que ele é simples, fechado e contém origem. Então, dentro da origem. Então, vamos considerar um círculo anti-horário orientado C', ok? Com origem no centro e raio A. Então, vamos fazer um raio A, onde A é escolhido para ser tão pequeno o suficiente para que C' esteja contido no C, como na figura. Então, considera C, então, esse A é muito pequeno para que esse C' fica dentro de C. Mas ainda, esse A pode ser positivo, então esse C' vai conter uma origem. Então, esse C' é com a raio A, um sentido anti-horário, vamos escolher este. Muito bem. Agora, seja D é união, é uma região delimitada por C e C'. Então, orientação positiva desse limite dessa região é que, então, aqui é C, quando andamos aqui, e agora C' a gente tem considerado orientação anti-horário. Então, se andamos aqui, sua região não fica na esquerda, sua região fica na direita. Então, tem que andar no contrário que este. Para andar no contrário, seria menos C'. Então, a orientação positiva do limite é este, com respeito deste domínio que está aqui destacado. Então, vamos usar a versão geral do teorema de Green. Agora, usamos este Green. Então, o que seria? O teorema de Green seria que integral de linha de P dx mais Q dy mais integral de menos C' P dx mais Q dy, porque são 2, igual a esse cara. Integral sobre D de dp dx menos dq dx menos dp dy. Mas qual é dq dx? Dq dx, esse cara aqui, então dx, então seria você calcula esse integral, ficaria justamente esse cara. E agora dp dy, você tem aqui esse p, então com respeito de y, você ficaria justamente esse cara. Mas esse cara é nada mais que, se vocês fazem, esse cara é zero. Ok? Aqui denominador é igual, tá bom? E então seria que y quadrado menos x quadrado menos y quadrado mais x quadrado, esse cara é zero. Então esse integral é zero. Isso significa que, mais agora com respeito de x e y, isso é que integral de linha menos c' seria menos de integral de c'. Então seria esse integral e esse integral tem que ser igual, porque são igual a zero. Mas esse integral é nada mais que integral de linha de campo vetorial, FDR, isso vimos na aula passada. Então, o que fizemos aqui? Integral de linha de FDR no C é igual a integral de FDR na C'. Então, introduzimos esse integral. O que fizemos? Qual é a ideia? A ideia é que, para fazer integral de linha desse campo vetorial, é mesmo campo vetorial sobre C, qualquer C que circunde origem, é a mesma coisa que calcular integral de linha sobre C', é um círculo com centro em origem, com raio A pode ser muito pequeno, não tem problema. É isso. Então, em vez de C, agora reduzimos para C' o que sabemos, que ele é um círculo com raio A. Muito bem, agora podemos calcular, então, C' FDLR, usando parametrização de C'. C' é que um círculo com raio A, seria x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, t entre 0 e 2π. Isto é, RT seria a cosseno de t, a seno de t, esse cara. Então, FDR seria justamente o que a gente provou aqui, então seria que isso FDR t R' de t dt, lembra? Parametrização.
Então, F de RT vezes R' de T. RT seria este, você calcula F nesse valor, e então você coloca x igual a cosseno de T, y igual a seno de T. Coloca aqui a cosseno de T, a seno de T. Então, aqui, isso vai ser a quadrado cosseno, a quadrado seno, então isso b quadrado seno. Você tem que fazer tudo simplificação, ok? Então, colocando isto, você teria, então você cancela tudo, então no final ficaria isto. Então, isso não depende de A, qualquer A que dá isso. Então, isso é um pouco de simplificação, vocês têm que fazer, mas o que queria dizer é que você pode usar o teorema de Green na versão estendida, para regiões com furos, para calcular integral para qualquer caminho que contém origem. Seria como se fosse para como se fosse calcular uma coisa no caminho mais simples. E agora, se fosse conservativo, o que seria? Lembra? Se fosse conservativo, isso daria 0, porque era caminho fechado. Tá bom? É isso. Então, agora vamos fazer um outro exemplo. Espero que até agora entenderam coisas que estamos fazendo. Outro exemplo, eu usei o teorema de Green para calcular a integral de linha este. Ao longo de curva C, que é fronteira da região englobada pelas parábolas y igual a x quadrado e x igual a y quadrado com orientação positiva. Então, seja aqui é y igual a x quadrado, esse cara, parábola virado para cima, x igual a y quadrado, parábola virado para a direita. Então, sua orientação C é que isso. Então, essa curva aqui, até aqui e até aqui. Então, se você resolver essas duas equações, aqui seria 1. Então, aqui é uma região D. Então, região D delimitada, ou seja, englobada pela essa curva C é esta. Então, como me estou segura, C é fronteira da região D, englobada pelas parábolas estes. Então, por sua vez, D pode ser escrito nesta forma. 0 até 1, porque você calculou, quando resolve esse 2, parece aqui coordenada, x varia de 1, de 0 até 1. Y varia de 1, de x quadrado até raiz quadrada de x. Tudo bem. Então, P é igual a esse cara, Q é igual a esse cara. Então, vamos usar o teorema de Green. Então, esse cara seria que dx dp dy, dq dx é este. Então, esse cara é 0, ficou 2. dp dy, isso ficou como constante, então y1, então 1. Então ficou esse. Então agora se você, isso é integral dupla, já sabemos fazer. Então eu não vou entrar em detalhe. O importante é que chegar até aqui, depois usa a definição da essa região escrita, depois partir daí é integral dupla, precisação cráneos. Bom? Então agora outro exemplo, usei o teorema de Green para achar o trabalho realizado pela força, esse cara, Fxy igual ao campo de força este, x vezes x mais yi mais xy quadrado j, ou mover uma partícula de origem ao longo do eixo x para 0, em seguida ao longo do segmento de reta até 0, 1, e então de volta à origem ao longo do eixo de x. Então, seu caminho é que começa de origem, vai até 0 ao longo do eixo de x, depois vai ao longo de reta até y, até 0 no eixo de y, depois volta para a origem ao longo do eixo de y. É isso. Então, se você faz isto, essa equação já sabemos. Então, qual é a equação desse cara? E que liga 0 e 0 menos 1. Uma reta que liga isto. Seria y igual a menos x mais 1. Então, isto que é aqui. Então, seu D é este que está dentro desse cara. Então, trabalho realizado seria que, então isso está descrito aqui. Então, isso é curva C, certo? Caminho para levar partícula de origem, esse que volta aqui, caminhos são este, e depois região englobada pelo esses caminhos, união desses caminhos é que x varia de 0 até 1, y varia de aqui 0 até 1 menos x mais 1 é 1 menos x, claro. Então, trabalho realizado, lembram? Era que W igual a F de R, mas F de R pode ser escrito como P de x mais Q de y, lembram? Isso era que fizemos na aula passada. Integral de linha pode ser escrito nesta forma, quando tem componentes P e Q.
Isso é o campo vetorial na dimensão 2. Muito bem, isso é integral de linha. Então, isso é o trabalho feito. Agora, vamos integrar ele aqui e usamos o teorema de Green para isso. Então, agora temos P igual a esse cara, Q igual a esse cara. P igual x quadrado mais xy, Q igual xy quadrado. Tá bom? Então, pelo teorema de Green, isso que já vimos, né? Justamente eu copiei. Então, dq dx seria que aqui y quadrado, não é? E dp dy seria aqui. dp dy seria esse vai morreu, então ficou x, y quadrado menos x. Então, aqui região ficou o quê? Isso era que 0 até 1 e 0 até 1 menos x. Então, esse cara, dy dx, agora integral dupla. Se vocês fazem, agora a partir daí é simples. Então, eu deixo para vocês um trabalho para casa e resolve, e final seria menos 1 sobre 12. Então, o trabalho é negativo, significa que você está andando na direção contrária do campo de força. Bom? Então, esse é trabalho realizado, unidade de trabalho. Então, isso que eu queria dizer. Muito obrigado e até a próxima. Ok? Na próxima aula, a gente vai introduzir outro conceito chamado rotacional e divergente. Tá bom? É isso para hoje. Até a próxima.